Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um dos nossos encontros. Meu nome é Cleide Klock, sou jornalista brasileira, moro aqui em Los Angeles. E hoje a nossa conexão é com o Canadá, com Vancouver, onde está o nosso mais do que especial convidado. Ele que um dia achava que seguiria a linha do cinemão, do cinema-arte europeu, mas que se entregou às tendências do mercado e olha, um sucesso meteórico. Por mais de uma década ele esteve na equipe de produção do famoso seriado Sobrenatural, que teve 15 temporadas e há 3 anos foi promovido a diretor e produtor executivo de outra série super badalada, principalmente no mundo teen, dos adolescentes, Riverdale. Gabriel Correia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Que prazer estar aqui com você. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. Então, Gabriel, a gente quer falar contigo sobre várias coisas, tendências do mercado, plataforma, linguagem audiovisual, tanta coisa, mas queria começar pedindo para você falar um pouco sobre a sua trajetória, como chegou à direção de uma das séries mais sólidas e importantes da TV americana. Olha, a minha história começou no Brasil, estudando cinema, com aquele sonho que acho que muita gente tem, na década de 90, isso, comecinho do final da década de 90, começo dos 2000, estudando cinema, sonhando, que nem você falou, em virar talvez um diretor no estilo cinema-arte, mas a minha vida fez com que eu viesse parar aqui no Canadá, estudasse aqui de novo e começasse bem por baixo mesmo, trabalhando como production assistant, que eles falam aqui, o assistente de produção, em séries, em filmes, no que tivesse oportunidade. E aí eu galguei uma carreira de assistente de direção. Como você mencionou, fiquei muito tempo no Supernatural, 11 temporadas. Comecei lá como trainee assistant director, e aí terceiro, segundo, primeiro, e eventualmente saí para o Riverdale. Comecei aqui como primeiro assistente de direção também, e aí tive uma oportunidade de ouro de dirigir um episódio, isso foi no final da terceira temporada, o episódio 15 da terceira temporada, e dali as coisas meio que tomaram um rumo, como você disse, bem meteórico. Eu fiz um episódio na terceira temporada, o episódio 15, e logo em seguida o episódio 18, que não estava programado para ser assim, mas o meu episódio foi muito bem aceito. E dali um convite para continuar como um produtor e diretor a partir da 4ª temporada. E aí, na 4ª temporada, eu dirigi 3 episódios. E na 5ª temporada tudo mudou com a pandemia, né? Que foi uma coisa aí que afetou o mundo todo e da parte do audiovisual aqui de Vancouver especificamente, fez com que fosse muito difícil trazer diretores dos Estados Unidos para trabalhar aqui em Vancouver. Então, a produção do Riverdale realmente contou muito comigo para poder dirigir vários episódios. Então, acabei dirigindo, aqui a gente fala back-to-back, né, episódios seguidos, por praticamente a maior parte da temporada. Então, eu fiz 7 episódios na 4ª temporada, e na 5ª temporada, e agora mais 7 na 6ª temporada. Então, nos últimos 3 anos, eu dirigi 19 episódios de Riverdale. Então, bem busy, mas muito grato pela oportunidade. Então, realmente foi uma coisa que aconteceu rápido e me trouxe até aqui. A gente sabe que também nas séries, né, é muito comum ter diretores diferentes em cada temporada ou em cada episódio mesmo, né? E é comum isso de um assistente de direção subir e continuar, né, permanente na direção. Uma vez você me falou que teve o intermédio de uma agência de talentos que também ajudou nesse processo. Queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, sobre a importância de ter uma agência de talentos também para você conseguir ser o diretor, não apenas passar na direção, né? Com certeza. Eu acho que é comum, até certo ponto, é comum o primeiro assistente de direção, assim como outras pessoas da equipe que têm posições, digamos aqueles key roles, eles falam aqui, né? É comum essas pessoas terem uma oportunidade de dirigir um episódio. Mas daí a transformar nisso numa carreira de direção full-time é um passo muito grande. E requer várias coisas. Obviamente, o seu talento, o que você faz com aquela oportunidade, sua personalidade, mas entra, assim, muito a questão da agência.
A agência de talento, ainda mais se ela for uma agência baseada em uma agência de Los Angeles, ela traz uma credibilidade para você como profissional. Então, o fato de você conseguir esse suporte já te coloca num patamar onde essa agência vai levar o seu nome, o seu currículo para produções que estão começando. E quando for negociar oportunidades para você, seja como produtor ou como diretor, você já começa o respeito que a produção tem por você já é muito maior do que se você fosse um membro da equipe tentando, né, conseguir breakthrough, né? Então, acho que isso é muito essencial. É assim que funciona aqui a indústria em Hollywood. Então, acho que muito difícil conseguir representação, conseguir um agente. Então, mas é uma parte fundamental. Você ter uma equipe que consegue te promover, consegue negociar ao seu favor, te traz realmente uma credibilidade que você não conseguiria por si só. Você acha que os melhores postos, então, são conseguidos pelas agências, não diretamente só com o talento? Não diretamente só com talento. Eu diria que assim a agência não vai conseguir, desculpa vou usar o termo em inglês, mas é que eles falam muito aqui assim, a agência não vai get you the job, não vai conseguir um emprego para você, mas ela vai te conseguir colocar na frente de quem te daria um emprego. Então, eu acho que anda junto. Você sozinho talvez teria o talento, mas não conseguiria ter acesso às pessoas que te dariam um emprego. A agência ela te coloca na frente dessas pessoas que são big players em Hollywood. E dali você tem que pegar, eles te colocam ali na cara do gol. Aí você tem que marcar, entendeu? Eles também não vão conseguir por si só te conseguir um emprego, mas essa parceria é fundamental. Faz parte do jogo, são todos no mesmo jogo ali, né? É um jogo e tem vários players e eles são um player fundamental realmente nessa estrutura aqui. E aí, voltando um pouquinho ali, você falou, né, que fez FAAP, que o sonho era ser talvez o próximo Bergman, né, do cinema, mas se Pouco entregou pretensioso. Um pouquinho, só um pouquinho, né? Mas olha, né? De repente, hoje o Bergman gostaria de ser o Gabriel, né? Seguindo as tendências do mercado, que, né? Queria falar justamente sobre isso, de seguir. Você viu qual que era a tendência, se entregou essa tendência. Como que você avalia hoje os conteúdos e também o mercado, né? Para a televisão, comparados aos do cinema? Eu acho que a televisão ela mudou demais nos últimos 10, 15 anos e continua mudando demais. Acho que com a questão das plataformas de streaming, a quantidade de conteúdo que está sendo lançado, ela está quebrando vários recordes. Eu lembro que teve uma visita do Peter Roth, que ele era, na época, o presidente da Warner Brothers. Ele me visitou aqui, não me visitou, visitou a equipe aqui no set. E eu tive uma conversa com ele e ele me contou, isso há uns 3 anos atrás, ele me contou, ele falou, Gabriel, no mundo, hoje no mundo, tem mais de 400 ou 500 séries de televisão sendo filmadas hoje. E ele falou, isso é um recorde mundial e não vai parar. Ele falou, o apetite por conteúdo por causa dos streams é muito grande e isso vai mudar o mapa, né, da televisão. E realmente é isso que está acontecendo. Você vê a tendência. O Riverdale, eu diria que é um estilo de... Não um show, o conteúdo, mas o formato. É um formato que está em declínio, que é um formato de 22 episódios. A tendência são séries com menos episódios, 8, 10, 13 episódios, e cada vez vai ficar mais frequente isso, e cada vez eu acho que vai ficar mais raro as séries que têm 5, 6, 7, 10 temporadas. Eu acho que a tendência são séries com episódios, um número de episódios menores e com menos temporadas, porque os estudos estão apontando que os consumidores do streaming, eles se cansam muito rápido de uma série, eles não ficam mais investidos emocionalmente na série que nem ficavam na televisão, porque eles consomem, eles fazem o binge watching, né? Eles assistem tudo uma vez, assistem de novo, então está mais difícil a série se sustentar por muito tempo e com muitos episódios. Então, acho que isso é uma tendência, não acho que necessariamente uma tendência ruim. Eu acho que o que está acontecendo é que os episódios, as séries estão ficando melhores, você tem mais dinheiro distribuído em menos episódios, e para comparar com o cinema,
fazer essa comparação, eu acho que a televisão cada vez está com uma linguagem mais parecida com a do cinema, com mais qualidade, com um ritmo não necessariamente tão acelerado ou tão previsível quanto era antes. E o cinema também está tentando achar o seu lugar nesse mercado novo, né? Cada vez menos pessoas vão à sala de cinema assistir, então muitos atores e produtores e diretores de renome estão migrando para a televisão. Então acho que assim é realmente um momento muito legal de você estar envolvido na indústria do cinema e da televisão. Uhum. E você sente essa pressão por mudar o formato também, estar sempre inovando para conseguir atrair o público? Olha, eu acho que, com certeza, eu acho que a competição é muito grande entre as séries. Então, apesar do Riverdale estar agora na 6ª temporada, você sente essa pressão. Já vem dos roteiristas, eles sentem a pressão de manter o show relevante e com um frescor, uma tendência, uma coisa nova, porque ele está sempre competindo, ele segue para a próxima temporada, mas ele está competindo com séries que estão começando e estão trazendo ideias novas. Então, eu acho que a dificuldade maior é você achar o equilíbrio entre você não se transformar num outro show, porque você pode perder a sua base, você tem que continuar sendo o Riverdale, e mais trazer coisas novas, coisas que vão manter a audiência presa e interessada. Então, sim, a gente está sempre tentando, e não só também, eu diria, Cleide, tem uma outra pressão, eu me ponho essa pressão muito, não necessariamente só de inovar, mas é de manter a qualidade. Por mais que, às vezes, um episódio ele trabalhe com temas e visuais que já tenham sido explorados no Riverdale, eu me ponho uma pressão muito grande de que cada episódio eu dirijo como se fosse aquele primeiro, que eu tivesse que me provar para conseguir minha carreira, porque eu não quero que meus episódios comecem a ficar comuns, lugar comum, onde você usa de artifícios e uma maneira de filmar, onde você simplesmente está fotografando algo sem trazer nada de novo. Então, eu acho que a indústria criativa ela com essa pressão. Você nunca aprende tudo, você nunca vai chegar num lugar onde você não tem nada a acrescentar. Então, acho que depende de você. Eu me ponho essa pressão e eu acho que ela se traduz nos meus episódios. E também é difícil fazer, né? O público-alvo é adolescente de Riverdale, né? Só que esse adolescente, ele cresce, né? Já são 6 anos de série, ele já virou adulto, né? E como aconteceu com Harry Potter isso, e agora tem também com Animais Fantásticos, que não conseguiram pegar aquela galera ali, né? Então, como que é produzir esse conteúdo para essas pessoas que estão crescendo, tem que acompanhar também, virar uma série para jovens adultos ali nessa sequência? Com certeza. Eu acho que o Riverdale ele fez uma coisa que foi muito interessante. No começo, quando ele foi lançado, e ele era muito targeted para os adolescentes, perdão, ele também tinha os personagens que eram os pais dos adolescentes. E aí você tinha uma geração de atores muito conhecidos, Luke Perry, Skeet Ulrich, Mädchen Amick, etc., Marisol. Então, de uma certa maneira, acho que desde o começo, o Riverdale, eu fiquei surpreso quando conversava com as pessoas. Você tinha uma maioria, uma base de um público teen, mas você tinha pessoas de outras idades, talvez da minha geração, que cresceram assistindo Luke Perry, etc., que tinham também um interesse no Riverdale. E eu acho que conforme esse público jovem foi crescendo, a história foi mudando porque os nossos personagens eles saíram do high school e os personagens dos pais têm menos participação na série quanto eles tinham, porque os kids fizeram a transição para esse conteúdo onde a audiência, conforme eles vão crescendo, eles continuam se relacionando com as histórias. Então, acho que foi uma coisa muito bem pensada e bem executada pelos escritores, que faz com que o Riverdale ainda seja relevante. E você vê a preocupação nos estúdios em produzir, né? Porque me parece que às vezes os conteúdos são, a maioria, feitos para adolescentes, que não é quem paga, mas é quem mais consome.
Como que você vê essa produção hoje direcionada a adolescentes, esse público aí, ou até crianças, né? Não sei, como que você vê isso? Uhum. Eu acho que é um público que é muito dinâmico, é muito ativo, é um público que interage muito com as séries, interage muito nas mídias sociais, então acho que sempre tem uma preocupação muito grande dos estúdios em produzir conteúdo para essa audiência. Eu acho que também, apesar desse público que, em teoria, não paga, eu acho que também na América do Norte, talvez a realidade seja um pouquinho diferente do Brasil, onde, por mais que eles não tenham muito poder aquisitivo, essas pessoas geralmente trabalham um pouco, eles começam a ter uns trabalhos informais. Então, elas também têm um poder de consumir alguma coisa. Então, elas têm o poder de consumir e elas mostram que elas estão consumindo, elas divulgam, elas dividem a vida delas nas mídias sociais. E também acho que elas influenciam muito os pais, né? Elas ditam tendências de consumo do doméstico dos pais, porque o adolescente ele é muito vocal, né, no que ele sente. Aquela personalidade que está em ebulição, né? Ele acaba meio que empurrando ou dominando o espaço onde ele está, né? Então acho que sim, é uma preocupação de dar tendências, com certeza. E a gente está falando muito em tendências do mercado também aqui nessas nossas Uhum. entrevistas. E como você pensa em multiverso, metaverso, realidade Uhum. aumentada? Como que está isso dentro de ti para tentar experimentar, talvez, ou fazer? Já está fazendo, talvez? Eu não estou fazendo, não estou envolvido, mas sim, eu acho que quando toda vez que tendências novas são lançadas, eu lembro quando a gente filmava em película e aconteceu digital, ou quando as pessoas estão fazendo IMAX ou 3D. Eu acho que você resistir a essas coisas me parece um exercício meio inútil. Eu acho que você tem que estar aberto a experimentar, mesmo que tendências venham e porventura não estejam aqui para sempre. Eu acho que você, como um artista ou profissional, tem que experimentar o que está por vir e aprender com isso. E quando você volta para o formato original, você pode trazer coisas com você, porque a televisão tradicional de hoje não é o que ela era há 20 anos atrás. Ela acaba sendo influenciada por esses seus fatores. Então, não tive a oportunidade de fazer nada nesse sentido ainda, mas sim, super aberto, porque acho que é importante você estar conectado com as coisas que estão acontecendo. E boa parte do que a gente vê hoje em Hollywood é feita no Canadá, onde você está, Uhum. Vancouver, muita coisa, Toronto também. Gostaria que você falasse um pouco sobre o mercado canadense e como são as leis de incentivo daí, que levam daqui boa parte das produções. As leis de incentivo daqui, elas são feitas através de, eles chamam tax credits. Então, são benefícios fiscais dados às produtoras para trazerem as séries e os filmes para o Canadá. E esse tax credit, ele muda de acordo com as províncias. Então, Vancouver, que fica na província de British Columbia, tem um pacote de incentivo fiscal muito favorável, atrativo para o mercado de Los Angeles. Então, quando uma produção vem para cá, o dinheiro que eles gastam com mão de obra local, eles acabam recebendo eles chamam de um tax rebate, de mais ou menos 35% do valor que eles gastaram com mão de obra. Então, acaba sendo uma coisa super atrativa. E, além disso, você tem uma mão de obra super qualificada, que foi treinada aqui por décadas, e você tem uma diversidade de locações. Então, Vancouver ela pode ser usada como muitas cidades diferentes dos Estados Unidos. Você filma São Francisco em Vancouver, você filma Los Angeles em Vancouver, você filma Pacific Northwest, perdão, você filma o interior em Vancouver, você tem mar, você tem montanha, você tem neve, então acaba ficando uma coisa muito atraente. Toronto também, filma-se Nova York em Toronto, e etc. Mas é muito baseado nessas leis de incentivo fiscal que promovem o hiring das equipes locais. Basicamente, é esse o sistema que sustenta aqui.
E para brasileiro o mercado aí também é bom, porque eu sei que no set de Riverdale vocês falam português também, né? Porque Camila Mendes, protagonista, é brasileira também. Tem outros 2 ou 3 ainda, né? No set de brasileiros. Eu acabei trazendo meu irmão e meu sobrinho para trabalhar aqui. Abriu um cabide de emprego aqui no Riverdale. Nepotismo. Nepotismo. Saudável, coitados. Imagina, nepotismo. Eles trabalham super duro, trabalham de PA, trabalham lá embaixo, não teve nenhum favorecimento. Tá Mas certo. a Camila, maravilhosa, claro, Tita, né, a toada do português no set. A gente tem uma outra atriz que se chama Carolyn Day, e ela é portuguesa, de descendência portuguesa. Então, a gente está conversando no set com ela all the time também. Então, sim, o mercado é ótimo para qualquer imigrante aqui, eu diria. E ele é muito bom para o brasileiro, porque o brasileiro está acostumado, desculpa o português, está acostumado a tomar porrada, está acostumado a brigar muito por espaço, a competição para quem vem do Brasil, principalmente de cidade grande, está acostumado a brigar por cada centímetro do espaço. Então, você vem para cá e você acaba sobressaindo com humor, com improviso, com jogo de cintura. Então, acho que sim, o brasileiro acaba sobressaindo muito bem aqui. E vira diretor, simples assim, né? Vira diretor. Espero que muitos virem. Então, Gabriel, só para a gente finalizar, conta para a gente um pouco dos teus próximos projetos, o que vem por aí. Eu estou desenvolvendo um projeto de televisão, eu não posso entrar em muito detalhe, mas eu posso te dizer que ele é para esse público que a gente está discutindo, é para um público jovem. Ele tem um pouquinho de música, que é uma coisa que eu gosto muito também, é um pouco de música, um pouco de terror. Então, é uma coisa bem dinâmica, que está em desenvolvimento, com uns parceiros super legais. Então, Deus queira que logo vire uma série, a gente pode estar fazendo uma outra conversa para discutir ela. E também, olhando o mercado, tem muitas séries interessantíssimas que estão ou sendo filmadas em Vancouver ou vindo para Vancouver. Então, também sempre aberto a tentar fazer outros, eles chamam de guest directing, né? Ir por outras áreas também, experimentar novos conteúdos e conhecer novas pessoas. E quem sabe também alguns projetos no Brasil. Tem uma coisa que muito pessoal que eu estou desenvolvendo no Brasil também, que seria uma história meio centrada no ambiente da minha adolescência, no meados da década de 90 também. Vamos ver para onde vai, mas é uma história que eu gostaria de contar também. Tudo leva mundo adolescente, então, pelo jeito, né? Pelo jeito. Então, tá certo, Gabriel. Muito, muito obrigada por compartilhar com a gente tanta história, tantas dicas, tanta experiência, tanta coisa boa. Muito obrigada novamente por falar com a gente. Obrigado a você. E obrigada a todos que nos assistiram até agora. Eu falei com o Gabriel Correia, que é diretor e produtor executivo da série Riverdale, que passa no Brasil na Netflix e também no canal da Warner. Até a próxima.